Fala aí, rapaziada, tudo certo? Hoje eu vim aqui falar sobre a partida entre Corinthians e Capivariano, válida pelo fechamento da sexta rodada do Campeonato Paulista. É uma partida da qual não vale muito, né? Mas pra gente valia muito porque é uma partida pré-derby. Hoje eu vou analisar um pouquinho a escalação do Dorival, vou dar um pouquinho da minha opinião sobre como o time se portou dentro de campo e no fim vou contar uma novidade para vocês. Antes de tudo, queria agradecer por cada opinião, por cada crítica que eu tomei nesse primeiro vídeo, meus amigos que devem estar vendo esse vídeo, e as pessoas de fora também falaram, e eu gostaria de agradecer a cada um, e eu vou tentar melhorar para os vídeos ficarem ainda melhores, beleza? Vamos lá, vou pegar a minha colinha aqui. O Corinthians hoje jogou numa escalação de 4-2-3-1, é uma escalação que o Dorival geralmente não utiliza, ele geralmente utiliza o 4-4-2, mas para a escalação de hoje foi muito prudente, eu gostei bastante da escalação dele. E a escalação foi a seguinte, basicamente o time inteiro reserva, né? Nem o Hugo jogou hoje, o Hugo e o Carride nem foram. Nossa, o jeito que eles devem estar agora, depois do título da Supercopa, é brincadeira, tá? Mas enfim, o time foi com Felipe Longo, Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Choca. O qual era para estar na Torino agora, né? Mas ele foi reprovado nos exames, o que eu achei meio esquisito, mas enfim, não posso falar nada, né? O Hugo, o Charles, o Matheus Pereira, Caio César, Rodrigo Garro, Vitinho e Guinegão. Ao longo do jogo, entraram Memphis Depay, Pedro Raul, Matheus Bidu, Kaique e Dieguinho. Bom, sobre a equipe do Capivariano, já falando um pouquinho, pra mim, foi uma equipe aguerrida, tá? No primeiro tempo não conseguiu atacar muito, não conseguiu dominar a partida, porque a equipe reserva do Corinthians realmente tá acima da equipe do Capivariano titular, mas é um time aí de uma cidade pequena, tem muito a evoluir, evidentemente. Tinha um atacante deles lá, é o camisa 9, eu não sei se é esse tal de Rodolfo aqui, o Rodolfo. Ele é forte, tá? Uma bola que o Pedro Milans foi tentar dominar, ele deu um chega pra lá no Pedro Milans, conseguiu pegar, é um bom jogador. No primeiro tempo eles se limitaram a tentar chegar na área do Corinthians, não conseguiram, meio campo totalmente dominado pelo Corinthians. Eles tentavam chutavam pra fora. Teve uma chance, se eu não me engano, eu tenho alguns melhores momentos do Capivariano aqui, que eles chutaram, né? Era basicamente em cruzamento que sobrava ali, do escanteio. Enfim, a partida do Capivariano se resumiu a vamos tentar pegar um escanteio, vendo o que dá, ou num contra-ataque. Mas basicamente foi isso, a partida do Capivariano. Não posso estar resumindo demais, porque a visão de um torcedor no estádio é muito mais diferente da visão de uma pessoa que está na cabine, com o narrador do lado, é diferente da visão de quem está em casa assistindo pela televisão. Então eu vou passar a minha visão como um cara que estava no estádio hoje. E eu vou passar a visão agora sobre o Corinthians. Para mim, a partida do Corinthians no primeiro tempo foi uma partida segura, mas eu tenho alguns pontos para citar aqui. Primeiro, eu vou citar alguns jogadores em específico aqui para não ficar estendendo demais o vídeo. Eu achei que o Felipe Longo, ele não fez uma partida uau, achei que ele fez uma partida nota 7. Quando ele foi exigido, ao invés de ele encaixar a bola como o Hugo Souza faz muitas vezes, ele preza por dá aquele famigerado soco na bola, sabe? Ele dá um socão na bola meio esquisito, ele não consegue encaixar. É moleque, inclusive vou até puxar a informação agora, ele tem 20 anos só, ele é de 2005, ele vai fazer 21 agora dia 6 de março, mas ele não é um jogador confiável ainda, mas assim, entre ele e o Cauê, que só jogou uma partida, o Felipe Longo jogou mais, eu acho o Felipe Longo um goleiro ok, acho que o Corinthians poderia procurar algum outro goleiro agora no mercado, mas eu acho que o Felipe Longo, no momento, é um goleiro ok, acho que ele é um goleiro seguro porque ele se propõe a jogar uma partida ou outra. E, enfim, eu vou falar um pouquinho dos reforços, porque eu não tinha tido a oportunidade de ver muitos deles em campo ainda, estrear pelo Corinthians, acho que nenhum, eu tinha tido a oportunidade, só o Matheus Pereira. Então vou falar um pouquinho do Pedro Milans, achei uma partida nota 6, 7 dele também. Nota 6,5 ali para ser meio termo. Ele não comprometeu, mas ele também não ajudou muito. No ataque, ele tentava atacar e dava toque para trás, assim. Na hora de recompor na defesa, ele recompôs bem, mas lances como aquele que o Rodolfo conseguiu ganhar dele no corpo, me são preocupantes, porque um jogador do Corinthians tinha que ter físico para aguentar isso, mas ele estava meio desequilibrado, e é uma das primeiras partidas dele, então eu não vou julgar ainda. Mas para mim ele fez uma partida segura, ele não comprometeu.
E eu acho ele um bom jogador, tá? Para fazer sombra ali pro Mateuzinho, ele só tem 23 anos, até onde eu me lembro, e eu acho que ele é um jogador seguro. Sobre o Matheus Pereira, o que eu acho dele, nossa, cara, eu fiz questão de mostrar alguns lances do Matheus Pereira no jogo, porque ele é muito diferente, ele é muito bom. O Matheus Pereira, ele é aquele primeiro volante, que ele fazia? Ele ia no quarteto aqui da defesa, ele voltava para pegar a bola. Era o Charles e o Matheus Pereira. Só que o Matheus Pereira, ele voltava, era quase um 4-1, tipo assim, era um 4-2-3-1, mas eu vou tentar explicar. Era quase como se o Charles fosse um segundo volante. É como se você estivesse montando um time no PES e você colocasse o Charles um pouquinho mais para frente em relação ao Matheus Pereira, colocasse o Charles mais como um meia de ligação. Porque o que acontece? O Matheus Pereira, ele voltava para buscar a bola do André Ramalho e do João Pedro Tchoca e ele fazia essa transição defesa-ataque muito bem feita. Porque ele é um jogador com muita técnica, pelo Fortaleza era bom, jogou muitos anos na La Liga, no Eibar, então ele é um jogador muito seguro, gosto muito do futebol dele e acho que ele tem muito a evoluir pelo Corinthians. Eu gostei muito da partida dele hoje, para mim ele foi um dos melhores em campo ali, a condução dele vai muito além de chute a gol, ele consegue fazer uma transição muito segura, defesa-ataque, ele não compromete na defesa, muito pelo contrário, os botes dele são muito precisos. Gosto muito do Matheus Pereira, acho que ele vai agregar muito ao grupo. O Ranieri que se cuide, porque esse cara aí é muito mais ofensivo que o Ranieri, e ele consegue defender muito bem também. A finalização ele peca um pouco, mas ele é volante, então o primeiro volante, aliás, que daria tranquilamente para jogar de meio campo, mas enfim, não o julgo por isso. Acho que a partida dele foi muito segura, para mim ele foi um dos melhores em campo. Gosto muito dele e acho que ele tem muito a agregar ainda. É isso aí sobre o Matheus Pereira, gosto muito do futebol dele. Sobre o Caio César, precisou sair muito cedo, inclusive vou ver aqui, ele jogou só 15 minutos, só que enquanto ele esteve em campo, ele deu chapéu, ele deixou o cara no chão, ele cruzou bola na área, ele finalizou. É um jogador muito diferente, deu pra ver pela assistência que ele deu pro gol do Yuri Alberto na Supercopa. Ele é um jogador muito bom, ele é um jogador muito seguro, gosto muito dele. Acho que ele poderia treinar um pouquinho mais de finalização, porque ele tem pouco gol na carreira, mas só os 15 minutos que eles jogaram foram perfeitos. Eu tenho certeza que se ele jogasse mais, ele agregaria muito, mas enfim, Dieguinho entrou e acabou com o jogo, para mim o melhor jogador da partida. Então, eu não vou falar muito sobre isso daí, achei que foi uma partida boa dele. Dito isso, falando sobre o Corinthians no primeiro tempo, o Corinthians no primeiro tempo foi um time muito aguerrido, foi uma equipe que dominou as ações do meio de campo, o Capivariano não conseguia sair, o Corinthians toda hora o Capivariano tentava sair com bola longa, o André Ramalho cabeceava para o meio e o Matheus Pereira já ia construir junto com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro e Matheus Pereira, dupla perfeita, eu gostei muito. Em partidas que o Corinthians precisa ser mais ofensivo, esse time funcionaria muito bem, porque geralmente a trinca titular vai ser Breno Bidon, André Carrillo e Ranieri. Por mais que na minha ressalva eu ache que o Matheus Pereira poderia dar muito mais certo que o Carrillo nesse momento. Mas enfim, o André Carrillo fez muito pelo Corinthians, já não vou julgá-lo. Eu acredito que o Charles comprometeu bastante hoje. Por quê? Porque, por exemplo, um lance que eu peguei lá, tava dando uma tabelinha entre Rodrigo Garro e Matheus Pereira. Eles tocando bola, a bola chegou no Charles, o Charles já tinha dado um toque de lado. A bola chegou no Charles, ele perdeu a bola, deu um contra-ataque pro Capivariano. É claro, ele é uma reserva de luxo, ele tem sido quase um 12º jogador pro Dorival, porque ele marca muito bem, ele é aquele jogador para entrar e tomar cartão amarelo. Na partida de hoje ele não tomou, o Matheus Pereira tomou cartão amarelo, curiosamente, mas eu acredito que ele tenha tido uma partida nota 5. Por mais que o time tenha jogado bem, ele comprometeu um pouquinho, jogou os 90 minutos, mas para mim ele comprometeu um pouquinho e eu acredito que isso pese na decisão. Isso no primeiro tempo, o Corinthians finalizava e o Capivariano ia, inclusive todos os gols saíram no segundo tempo. O Capivariano conseguia se segurar bem, o goleiro fez algumas boas defesas e o Corinthians não saiu de escanteios e jogadas pela ponta sem fundamento algum. Mas assim, tudo mudou quando o Matheus Bidu entrou. No segundo tempo, o Hugo se lesionou, e eu não posso dizer graças a Deus por isso, porque eu não gostaria de me lesionar numa partida, mas o que o Matheus Bidu joga é brincadeira, tá?
Inclusive temos que falar sobre o Capivariano sobre isso. Eu queria saber se a estratégia deles era bater nos jogadores do Corinthians. Porque assim, os jogadores do Corinthians estavam dispostos a jogar. E os jogadores do Capivariano lesionaram Caio César, lesionaram o Hugo e deram muita porrada no Guinegão, deram muita porrada aqui no próprio Vitinho, no Matheus Pereira. Eu não sei o que eles estavam esperando dessa partida, se eles achavam que era o UFC, tudo bem, o Gabriel Paulista bate muito, o Ranieri também, mas eu acredito que numa partida válida pela 6ª rodada, da qual eles tinham que se propor a fazer uma série, eles não precisavam ficar batendo toda hora, acho que eles podiam simular umas faltas e tudo mais, mas assim, parece que eles foram para o estádio para bater mais do que para jogar, propriamente dito. Dito isso, vamos para o segundo tempo do qual o Matheus Bidu entrou e mudou completamente o panorama da partida. Como eu falei na última análise de jogo, o Matheus Bidu me lembra muito jogadores de futsal. Se ele jogasse no futsal, provavelmente ele ia ser bola de ouro toda a temporada, porque ele não é um finalizador nato, mas ele consegue construir a jogada, ele defende muito bem e o ataque dele é muito eficiente. Na partida de hoje, principalmente que o Capivariano não nos trouxe muito perigo, vou até puxar as estatísticas para vocês. O Corinthians deu 19 finalizações e o Capivariano deu 8, da qual um chute foi a gol, e o Corinthians deu 8 chutes a gol, ou seja, a mesma quantidade que o Capivariano deu de finalização o jogo inteiro. O Corinthians trocou mais passe, teve mais precisão de passe. Teve 66% de posse de bola contra 34% do Capivariano. Então eu acredito que foi uma partida praticamente de um time só. No segundo tempo, o Matheus Bidu, o Corinthians consegue achar o primeiro gol com um passe do Matheus Bidu. O Corinthians vai construindo a jogada, o Vitinho perde a bola, só que a bola sobra no Matheus Bidu. O Matheus Bidu vai tentar finalizar, ele não consegue, ele se atrapalha, toca a bola e o Dieguinho num arco espetacular. Infelizmente eu não consegui pegar esse gol, peguei os outros dois. Mas enfim, no arco espetacular ele joga a bola lá no trinco esquerdo dele, direito do goleiro, e ele faz um gol belíssimo aos 54 minutos para o Corinthians abrir o placar. E nessa altura do campeonato eu fiquei com medo do Dorival querer mexer no time, querer vamos recuar para fazer 3 pontos e chegar grandão contra o Palmeiras. Mas não foi o caso. O Corinthians continuou atacando bastante, tanto que aos 65 minutos o Guinegão fez um baita gol, com assistência de quem? Assistência do Dieguinho. Dieguinho é esse que dominou, a bola veio alta, ele dominou a bola bonitamente, ele tirou do jogador do Capivariano e os jogadores estavam aqui, o Dieguinho estava aqui, ou seja, estava um rombo, desculpa pela palavra, na pequena área direita ali do Capivariano. Ele teve espaço para cruzar, mas é difícil um cruzamento sair sério do Corinthians. O Guinegão, no momento de muita felicidade, conseguiu cabecear e o Corinthians fez o segundo gol. Enfim, dado esse dado para vocês, o Corinthians estava dominando a partida já, não tinha mais muito que o Capivariano pudesse fazer. Pelo que eu me lembro, eles ainda deram um chute, mas foi para fora, chute muito feio. Outro que foi lá na Sul, se saiu da Neoquímica Arena aquele chute, eu não vou ficar surpreso. E teve o golaço do Kaique, tá? Dos jogadores que entraram, o Memphis Depay deu outra cara pro time também. Os outros, o Kaique entrou, Pedro Raul, posso dizer que de todos que entraram, o único que pra mim não fez muita diferença foi o Pedro Raul. Ele é um jogador para você jogar no 4-5-1, porque aí você coloca ele lá na frente e os dois alas vão jogando chuveirinho na área até ele cabecear, porque ele é um jogador de quase 2 metros de altura, se não tem 2 metros, ele é um jogador muito alto, e o que ele precisa nesse momento é de um time que jogue para servir gols a ele, e o Corinthians precisa de atacantes móveis, e não atacantes como o Pedro Raul nesse momento, na minha opinião. Ele recebeu 800 mil, se eu não me engano, por mês, e ele devia entregar muito mais do que ele entrega, tá? Mas enfim, dito isso, Memphis Depay entrou, mudou o panorama da partida. Toda a bola que o Memphis Depay encostava era perigo. Ele podia ter tocado para trás, podia ter tocado para o lado. Todas as tabelinhas dele faziam muito sentido. Tanto que na jogada do Kaique, o Kaique pegou a bola pela ponta esquerda, foi carregando, tocou no Memphis Depay. O Memphis Depay inteligentemente deu um toquinho curto para frente do Kaique. O Kaique chutou na chapa no canto esquerdo do goleiro direito dele, fez o 3-0. E nesse ponto eu fui embora. Fui embora para casa, fiquei numa boa, saímos mais cedo pra gente não pegar trânsito na adulta.
E é isso. Terminei de ver o jogo fora do estádio. Graças a Deus o Corinthians não fez mais nenhum gol, ou seja, deu para aproveitar legal a partida. E Coringão ganhou de 3-0 mais uma. A novidade que eu ia contar para vocês, não perdendo meu fio, é que vai sair um vídeo hoje do Corinthians, mas vai sair outro vídeo hoje, pode sair meia-noite, ou seja, pode sair 2 vídeos amanhã. Dessa partida de hoje, claro, não prometo que saia amanhã, eu vou tentar editar, e eu espero que eu consiga fazer isso, mas enfim, prometo que eu vou fazer o máximo para o vídeo conseguir sair a tempo, tá? Vou tentar fazer uma edição, talvez não fique boa, talvez fique bem tosca, dos lances que eu consegui gravar hoje. E é isso. Gostaria de agradecer para quem assistiu até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve no canal aqui para a gente crescer cada dia mais. Vou tentar postar vídeos de mais equipes aqui, não só do Corinthians. Por mais que eu vá bastante na Neoquímica Arena, qualquer estádio que eu for é válido para a gente fazer um quadro de dia de jogo, melhores momentos, comentar um pouco sobre o jogo no mesmo vídeo. É interessante fazer esse tipo de vídeo e eu vou tentar seguir os conselhos de todo mundo que me ajudou. Mais uma vez eu agradeço. Fiquem com Deus. Forte abraço. Fui e vai Corinthians. Domingo tem derby e eu espero estar lá para acompanhar tudo e vir aqui falar com vocês. Tchau, tchau.